Estamos chegando com a live do terceiro tempo aqui no Facebook do terceiro tempo, atendendo a pedidos hoje com a participação de Milton Neves, mas fica quieto aí, você não vai falar nada, fica só dando joinha aí, porque senão você também atrapalha a live aqui. Joinha. Estamos chegando nas plataformas digitais do terceiro tempo, a nossa live no Facebook, facebook.com/terceiro tempo, diretamente da redação do terceiro tempo aqui na Avenida Paulista. Logo mais esta live estará também editada e com algumas ilustrações lá no nosso canal no YouTube, Terceiro Tempo TV, nosso canal no YouTube. Acesse agora youtube.com/terceiro tempo TV, se inscreva lá também, porque além das lives diárias, nós temos também material exclusivo para você que acompanha o terceiro tempo nas plataformas digitais, tá bom? E quer saber as informações do esporte, as principais informações, como por exemplo, classificação do Palmeiras para decisão, tudo sobre Corinthians e São Paulo que jogam hoje em outra semifinal do Campeonato Paulista, corre lá no terceirotempo.com.br, o trabalho da nossa redação com todas as informações do futebol, do mundo dos esportes para você. Para falar do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Gaúcho, outros estaduais pelo Brasil afora, preparação das seleções para a Copa do Mundo, eu e também o João Antônio de Carvalho, que está comigo mais uma vez aqui, um destaque inicial para a gente começar a ficar na boa aí, Milton. João Antônio, por favor. Grande abraço, Frank, abraço a todos que estão acompanhando mais essa live aqui do terceiro tempo, né? Compartilhar já. Eu destaco a atuação ruim do Palmeiras mais uma vez. O Palmeiras não foi bem em nenhum dos dois jogos contra o Santos, tanto que se classificou na Bacia das Almas, na cobrança dos pênaltis, com o Jailson mais uma vez brilhando e pegando a cobrança do Arthur Gomes, mas eu acho o seguinte, não é pela derrota em si, é pelo futebol do Palmeiras que acabou não convencendo. O time no primeiro jogo ganhou de 1-0, mas poderia ter tido um resultado pior se não fosse o Jailson, que fez 3 ou 4 belas defesas, uma delas um milagre, as outras defesas que um goleiro tem que pegar, porque ele está lá para isso, né? E ontem o Palmeiras acabou tomando o primeiro gol, mostrou muitas falhas no sistema defensivo, e quando atacou, as chances que o Palmeiras teve, foi mais naquela bola de pressão, cruzada na área, chute de fora da área, do que propriamente em jogadas ensaiadas, em jogadas que contassem aí com o seu time, que é um time que a gente sabe que é técnico, é um time de bons jogadores. Não sei o que está acontecendo, mas o Palmeiras não jogou bem mais uma vez ontem, e é um alerta que tem que ser ligado, né? Porque na final, não que vai encontrar um São Paulo ou um Corinthians superiores ao Santos. O Santos mostrou um belo futebol nos dois jogos, jogou de igual para igual contra o Palmeiras. Mas claro que contra São Paulo, contra Corinthians, a coisa é mais embaixo, né, Fran? Bom, o João Antônio vai falar mais sobre o clássico de ontem também, esse foi o destaque inicial dele aqui na nossa live. E olha só, saudando então quem já está participando conosco, lembrando você, mande seu comentário, mande também aí a localização de onde você está escrevendo, de onde você está falando, para a gente mandar um salve aí para a tua região, tá certo? Hoje com a participação do Milton também, ó. Eric dos Santos Lima, manda um salve para a gente aqui, João Antônio, assim como o Diego Ribeiro, o Reginaldo Silva, o Márcio Rodrigues Santos, o Edvan Santos. Fala do Timão logo, calma aí, segura a audiência aí, meu garoto. Alô corintiano, alô São Paulino, segura aí, dá só um tempinho que já tem o clássico majestoso em destaque aqui também na nossa live, tá bom? O Marcos Richard Vinícius diz o seguinte: bom dia, a seleção sem Dudu, Luan não é seleção, vai levar ferro nas oitavas, a seleção é muito fraca. Ô louco, Marcos, acho que para a oitava ainda passa, hein? Bom, vamos falar um pouquinho também da preparação das seleções para o Mundial. Aliás, ontem, muito obrigado a você que acompanhou a nossa live pós-jogo da seleção brasileira, uma audiência incrível, né, João Antônio? Muito obrigado, viu? Você que esteve ligadinho com a gente ontem no finzinho da tarde, uma chuvarada tremenda aqui em São Paulo, acompanhando a nossa live, o nosso trabalho, a análise do João Antônio sobre a partida da seleção brasileira, projetando já né? Copa do Mundo. Bem legal, viu? Obrigado mesmo, viu, pessoal, pela participação de todos aí. O Márcio Rogério Santos, Luciano Arraes, vai Corinthians, ó, o pessoal do Corinthians aí, ó, daqui a pouquinho tem Timão na parada. Gabriel Oliveira, Edivan Santos, e esse cabeça de bezerro aí atrás? Não, tá participando hoje, ele vive pedindo para participar da live, vocês também vivem perguntando dele. Tá aqui hoje o Milton Neves, o Pedro Maravelli, grande Pedrão. Bom dia, os palmeirenses estão contentes com a classificação do time para a final? Deveriam estar preocupados com o desempenho do time. Olha aí, o João Antônio já destacou aí a ausência de futebol do Palmeiras
Estava fazendo as contas ali, em 180 minutos contra o Santos, o Palmeiras jogou 30, né, João Antônio? Só aqueles primeiros 30 minutos, eu diria, da primeira partida, né? O time tem que retomar aí alguma condição. Agora, explorando um pouquinho mais o que foi o jogo de ontem, falando do Palmeiras, que é o finalista da competição, Marcos Rocha fez uma falta tremenda também, né? Um jogador que tem um volume de jogo interessante, né? Ele é bom jogador e ele é um jogador da posição. Dá para perceber, por exemplo, que no segundo gol do Santos, o Rodrigo entrou nas costas do Tietê. Aliás, o Jair, não falando do Palmeiras, falando um pouquinho do Santos também, o Jair montou muito bem o time. Eu não acreditava que ele fosse ser ousado, como ele foi no jogo de ontem, colocando já o Arthur Gomes logo de cara e montando aí, puxando mais o Rodrigo para meia, que é um jogador de habilidade, e montando um time bem ofensivo, com praticamente 4 atacantes, e o Renato e o Alisson marcando. Acabou soltando bem os laterais, e o Palmeiras entrou, parece que dormindo. Então o Santos fez realmente um bom jogo, explorou as deficiências do Palmeiras e mereceu a vitória. Quando a gente fala que o Palmeiras teve algumas chances no segundo tempo, teve, mas, repito, foram chutes de fora da área, aquele sufoco, aquela bola cruzada, chuveirinho, que bate num, rebate no outro, não foi nada de uma jogada trabalhada. E o Palmeiras falhou demais. O primeiro gol saiu de uma falha de acompanhamento. O Daniel Guedes, que bate até bem na bola, tanto que é o batedor de faltas do Santos, o Daniel Guedes recebeu sozinho, o Keno não foi, não acompanhou, e ele teve tempo de olhar, parou, mirou e fez o cruzamento na cabeça do Sacha, que fez 1-0. Aí o Palmeiras empatou logo em seguida, quando se esperava que o Palmeiras ganharia a corpo, o Santos não se intimidou, foi para cima de novo, e a jogada do Rodrigo pela esquerda, nas costas do Tietê, acabou saindo o segundo gol, lance normal, quando o Gabigol chuta em cima do Sacha, o Sacha tinha condições. Não houve nada, mas o Palmeiras ficou mais preocupado em pedir impedimento do que propriamente tentar abafar o chute do Rodrigo. Aí o Palmeiras atacou no sufoco, teve algumas oportunidades de gol, só que o Santos jogou o que tinha que jogar, o que tinha que fazer. Teve 3 chances de gol, fez 2. O Palmeiras teve umas 4 ou 5, só fez uma. No segundo tempo, o Santos segurou um pouco mais, evidente, e o Palmeiras foi para cima, mas faltou muita coisa. Não vi segurança na defesa do Palmeiras ontem, a defesa que vinha bem contra o Carlos. Aí você aproveita para pegar o gancho aí para falar do Marcos Rocha. Então, o Marcos Rocha fez muita falta, porque ele é muito bom no ataque. Naquele jogo contra o Horizontino, deu aquele passe brilhante até para um dos gols do Palmeiras, contra o Willian. Ele fez falta tanto no ataque como na defesa. Ele é muito eficiente na marcação. É muito eficiente na marcação. E o Tietê fazia tempo que não jogava por lá, ele ficou meio perdido, não sabia se atacava, se defendia, e o Santos aproveitou muito esses buracos na defesa do Palmeiras pelas laterais. Foi por onde o Santos mais atacou. Então eu vejo que ele fez falta, e para o Palmeiras, tomara que ele se recupere para a final, porque senão vai ser sofrimento de novo por aquele setor. Lembrando que a primeira decisão será no sábado, às 4h30 da tarde, ou no Morumbi, ou então na Arena Corinthians, né, que o segundo jogo será no Allianz Parque. O jogo será no sábado, não no domingo, porque o Palmeiras joga na terça-feira pela Libertadores. Borja retornando da seleção. Acha que volta ao time titular, normal? Joga fácil. É o que eu falei, o Willian vinha fazendo gol, não é um jogador daquela função, mas, por exemplo, no jogo de ontem, que o Palmeiras não teve a técnica que costuma ter, não trabalhou jogadas como costumava trabalhar, o Borja seria fundamental. Porque o Palmeiras jogou muita bola na área, no sufoco, no cruzamento, no bate-rebate, e aí é que é a função do centroavante. Se o Borja estivesse por lá, mesmo o Palmeiras não jogando bem, possivelmente ele conseguiria achar uma brecha para cabecear uma bola. Eu acho que ele não vai mudar o que ele vinha fazendo. Por mais que o Keno tenha ido bem, as chances maiores do Palmeiras ontem foram com o Keno. O Keno teve boas oportunidades. Falhou na marcação do Daniel Guedes no primeiro gol, mas teve várias chances de gol, com aquelas bolas que ele puxa para dentro e bate. No segundo tempo ele puxou para o pé esquerdo, quis colocar, ele coloca muito bem esse tipo de bola, mas estava com azar no jogo de ontem o Keno. Eu particularmente jogaria com o Keno. Eu acho o Willian um bom reserva, apesar de ser um jogador que também faz gols. Mas eu acho que ele vai voltar como o Borja e o Willian jogando aberto, e o Keno vai ter que esperar mais um pouquinho no banco. Eu faria diferente. Se eu fosse o técnico, eu colocaria o Keno. Tiraria direto o Willian. Tiraria o Willian direto. Eu acho também que ele vai manter a equipe que foi a base de todo o campeonato aí, com o Keno vindo do banco de reservas e o retorno do Borja lá na referência.
E é claro, saber se o Marcos Rocha terá ou não condições de jogo, pelo menos para a primeira partida, porque agora imagino que o Palmeiras tem que pensar na decisão do campeonato e no jogo contra o Alianza Lima na terça-feira pela Libertadores. Olha aqui, o Lucas Poli diz o seguinte: o Palmeiras entrou de salto alto ou o Santos surpreendeu? Ele é de Sorocaba, São Paulo. Alô, Sorocaba. O João Antônio já respondeu também a pergunta do Lucas, né, porque falou da postura do Santos aí, né, deu a entender que de fato o Santos conseguiu aquilo que se propôs, né? Claro, venceu o jogo. E o Palmeiras entrou um pouco de salto alto mesmo, é aquilo que a gente fala. O Palmeiras procura marcar pressão, tentou fazer isso em alguns momentos do jogo, mas a gente vê que essa jogada do Keno, ele poderia ter acompanhado o lateral. Não acompanhou, deixou o Daniel Guedes cruzar, os dois zagueiros do Palmeiras estavam em posição totalmente equivocada, um deles tentou sair para a cobertura, porque não tinha naquele momento nenhum jogador marcando o Daniel Guedes, porque os dois acabaram indo no jogador que fez a tabela. Então o Palmeiras teve erros de posicionamento gravíssimos ontem. Olha aí, o Nicolas Rangel manda um abraço pra gente, o Chico Oliveira, olá pessoal, olá, Wilson de Jesus Silva, Palmeiras é nós, ele escreve aqui, o Claudivânio Bento Souza, Timão, ele escreve com bastante os. Vamos já falar de Corinthians e São Paulo, hein? Wilson de Jesus Silva, vamos que vamos! Palmeiras no sufoco, acho que o Timão passa e faz a final, hein? E serão 2 jogões, lembra aqui o Edivan. O Marcos Richard Vinícius, ele é de Minas Gerais e mandou um abraço aqui pra gente, abraço aí, um abraço muito especial para Minas. Alô Minas Gerais. Francisco Ribeiro, a molecada jogou muito, a molecada do Santos, imagino que ele esteja se referindo aqui, né? Edson Matiello tá mais último de mimimi. Aí eles colocam uma tacinha, uma bola aqui, sei lá o que você quis dizer, entendeu Edson, mas tá firmeza. E o Cláudio Bonassa, do Santos, jogou muito. Falaram que ia dar uns 4-0 para o Palmeiras, o Santos saiu de cabeça erguida. Eu acho também. O Santos fez o que poderia fazer e olha, tem que enaltecer bastante o trabalho do Jair, viu? Depois da entrevista coletiva após-jogo também disse, olha, não vou ficar reclamando aqui do que tem, do que não tem, nosso grupo é esse e é assim que nós vamos trabalhar também na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. É isso aí mesmo. Ganha em moral, né? Porque você ganhou do bicho papão. Você ganhou, você perdeu, foi eliminado nos pênaltis, não é uma loteria, porque você tem que estar preparado para cobrar, e do outro lado tem um goleiro que está lá para defender, os dois ontem eram muito bons, o Palmeiras bateu muito bem os pênaltis, e o Santos também é exceção daquele pênalti perdido, defendido pelo Jailson. Então não é loteria, você tem que estar preparado para marcar ou para defender, e o Santos sai de cabeça erguida. Acho que o Santos realmente ganha moral, ele vinham tendo algumas críticas em relação ao trabalho de Jair Ventura já, porque ele testou muito jogador, não tinha um time montado. Eu acho que agora ele está fortalecido para continuar essa campanha na Libertadores da América. Legal, o Eufrásio Cerqueira diz cabeça de bezerro miserável. Ele escreve aqui, ó, deve ser para você, não é para nós é que não é. O Eufrásio Cerqueira, Rafael Alves, Marcos Richard de novo manda um vai para Palmeiras aqui. O Paulo Marete Sérgio, ele é de Poços de Caldas, diz que está de olho na gente. Alô Poços de Caldas, alô Marco Divisório, alô Cantina do Araújo, alô rapaziada, estamos chegando aí, estamos junto. E aí, ô João Antônio, hoje 9h45 da noite tem Corinthians e São Paulo na ida, o Tricolor venceu por 1-0. O que você acha que pode acontecer aí, pensando em jogos sempre complicados, principalmente para o São Paulo, né, jogando lá na Arena? Desta vez o São Paulo tem uma pequena vantagem. Eu acho o Corinthians superior ao São Paulo, só que o Corinthians está com muitos problemas. O Carille está procurando resolver da melhor forma possível. O Cleison voltando é um grande negócio, porque aí ele fica com 2 jogadores abertos de bom nível, o Cleison e também o Matheus Vital. O Emerson vai começar o jogo como atacante, isso eu não tenho dúvida nenhuma. As dúvidas do Carille, e ele pediu para que os jogadores que atuaram pelas seleções voltassem, o Balbuena não dá, está vetado, porque ele jogou ontem pela seleção do Paraguai, já o Romero ficou no banco. O Romero ficando à disposição também é bom para o Carille, porque ele não teve opção no jogo de ida contra o São Paulo, agora ele teria o Romero ou para a vaga do Cleison ou para a vaga do Matheus Vital. O Fagner, eu entendo que deve jogar, nessa hora vale tudo, vale o sacrifício. E aí a dúvida é a seguinte, o Carille já disse que não entra com 3 volantes, até porque tem que ganhar o jogo, ele só não disse quem sai, o Ralf ou o Gabriel. O Michael deve ser o segundo volante. E aí a grande dúvida do Corinthians fica naquela posição do meio. Ele tem algumas opções, ele tem Rodriguinho, que até o final vai segurar até a última hora para ver se consegue jogar, se pode jogar.
ou o Pedrinho. Não vejo, pelas críticas que ele vem recebendo, não vejo como o Júnior Dutra seja escalado para essa função, jogando aí ao lado do Emerson, revezando com o Emerson. Não vejo. Acho que o Carille estaria... Apesar de ser mais a cara dele do que jogar lá na referência. Claro, né? Mas eu não vejo, eu entendo que o Corinthians já começaria perdendo o jogo, porque o torcedor do Corinthians pegou no pé do Júnior Dutra. E você tem que ter o torcedor ao seu lado o tempo todo. O Corinthians precisa disso. Time desfalcado, o time perdeu o primeiro jogo. Então eu vejo que é a grande chance, de repente, o Corinthians ter o Pedrinho, se o Rodriguinho não estiver recuperado. O São Paulo é o mesmo, não deve mudar muita coisa, apesar de que o Aguirre não divulgou a escalação, mas não tem muita coisa que mudar. O Valdívia continua fora, Trellis no meio, o Nenê num lado, voltando um pouco mais para compor o meio campo, o Lisiero como um terceiro volante vai ser o mesmo time. Mais liberado, o Marcos Guilherme, que é o jogador de velocidade para puxar o contra-ataque se o Corinthians sair. Então eu vejo que é o mesmo time. A diferença é essa, realmente é essa. O São Paulo ganhou de 1-0. É o mesmo time, ele só tem aquilo. Só tem isso aí. Ele vai ter que demonstrar um pouquinho mais, vai ser, e aí assim, não é que não está tendo, né? Mas vai ter que ter um pouquinho mais de entrega aí jogando contra, aquele negócio de chegar babando na bola, disputar cada lance como se fosse o último ali. Porque o jogo de hoje é diferente. Vai pedir isso. É diferente. O Corinthians, ele tem um time mais formado que o São Paulo, só que jogou muito desfalcado na primeira partida. Então se hoje voltarem o Fagner, o Cleison, de repente o Rodriguinho jogando, o Romero com opção de banco, que é um jogador que quando entra coloca fogo no jogo, em todos os sentidos, né? Então eu acho que o Corinthians hoje ele está bem melhor do que no primeiro jogo. E o São Paulo não, o São Paulo é o mesmo time, que vai ter que se doar, como você disse, e tentar aproveitar muito bem o contra-ataque, como já fez, inclusive naquele gol que deu a vitória por 1-0 na primeira partida. Como eu dizia, o Palmeiras já está na final. O torcedor palmeirense hoje está sentado, preocupado com o seu time pelo que fez, mas observando de camarote o que São Paulo e Corinthians vão fazer. Eu sendo torcedor do Palmeiras, se eu fosse torcedor do Palmeiras, eu diria o seguinte: quem você preferia jogar numa final? É o que eu estou dizendo agora. O São Paulo é isso. O Corinthians pode crescer. Pode voltar o Jadson, pode voltar o René Júnior. Numa final o Balbuena vai estar. Então eu acho que o Corinthians ainda é o favorito para ganhar o jogo. Não sei se ganha por 2 gols, mas eu acho que a tendência é uma nova decisão por pênalti. É que se passar o Corinthians, ele chega mais fortalecido, né? Para a decisão por conta do retorno dos atletas. Né? E o São Paulo... Só que aquela coisa também, o São Paulo passando vai crescer, vai acreditar, serão 2 grandes jogos na decisão do Paulista, seja Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Aliás, a última decisão de Palmeiras e Corinthians foi aquela de 99, né? do Edilson. E do São Paulo, acho que foi de 92. 92, São Paulo campeão, era o início da era Parmalat no Palmeiras. O Parmalat tinha acho que 6, 7 meses de... o primeiro jogo o São Paulo ganhou... O Palmeiras era o Nelson. São Paulo ganhou por 4-2, primeiro jogo. E o segundo jogo o São Paulo ganhou por 2-1. Que foi o jogo em que o Palmeiras fez uma excursão para o Japão e voltou 3 dias antes da decisão do Campeonato Paulista. Né? Foi nessa decisão. Acabou perdendo aí, ó. Não sei se foi nesse. Aquilo lá foi Libertadores. O Euler acabou com o no primeiro jogo houve empate 0-0 e o Palmeiras massacrou o São Paulo. O Palmeiras amassou o São Paulo, não ganhou porque ainda no 7 no gol. O São Paulo se fechou, o Palmeiras perdeu um monte de gol. Aí o Palmeiras fez uma excursão especialíssima para o Japão e para a Rússia. No meio da Libertadores. Durante a Copa do Mundo de 94. Aí quando o Palmeiras retornou, o São Paulo ficou só treinando, só se preparando. Mas já era, naquela oportunidade, o esquema Parmalat. O Palmeiras já tinha compromissos comerciais, tinha que jogar, tinha que fazer excursão. Aí quando voltou, o Palmeiras voltou cansado, tipo 2 dias antes de jogar contra o São Paulo, e ele acabou com o jogo. Com jet lag danado. Olha aí, o Benedito Guimarães, é o Dito Purina, vai Corinthians, alô Dito Purina! Mila Menezes, Palmeiras, minha vida é você. Ela escreve aqui, Romildo Farias, o Palmeiras vai ser campeão. O Bim Cruvinel, Corinthians vai ganhar hoje, desta vez o Henrique,
Que isso, rapaz? Não vou falar isso aqui. Ele tá brincando, evidentemente, falando que o Henrique vai usar de força, mas aí é coisa de MMA, não tem nada a ver isso aí. Deixa pra lá. Acho que o Corinthians ganha na bola, se tiver que ganhar, tá bom? O Vano Wilson Santos, ele é da Bahia. Alô, Bahia! Tem Bavi na decisão, hein? Guido Alves, ele é de Chaval, Ceará. Na final vamos jogar mais. Agora acho que ele está se referindo ao Palmeiras, né, que já está lá. O Reginaldo Alves diz que é de Vitória. O Marcos Santos, valeu, Cabeção, rei do marketing, diz que é seu fã, viu? Cabeção só pode ser você. Alisson Matheus, meu Santos salvou o centenário, ele diz aqui, falando sobre o Palmeiras. O Elian Sabino manda um bom dia pra gente. Final é Palmeiras e São Paulo, segundo o Marco Richard. Vinícius e o Rodrigo Montenegro, Bugrão EO. Fala do Guarani, que terminou a primeira fase da Série A2 na liderança, joga com 15 de Piracicaba agora, em uma das semifinais, né? Serão duas equipes que vão subir da A2 para a Série A1, então quem passar pela semifinal já garante o acesso, mas o Bugre terminou em primeiro, o 15 de Piracicaba foi o quarto, e ele está dizendo aqui que o pessoal lá vai invadir Piracicaba, né? Piracicaba, Campinas, tudo ali pertinho também. E na outra partida nós teremos São Bernardo, o Tigrão, jogando contra o Oeste. Quem passar também já garante vaga na Série A1 do ano que vem. O primeiro jogo será em Barueri, que é onde o Oeste está sediado agora, né? O ex-Oeste de Itápolis, agora é o Oeste de Barueri. Só para encerrar o Corinthians, que horas é o jogo hoje? Hoje 21h45. Você que vai acompanhar o jogo, se prepare que o jogo vai ter um pequeno atraso. Vão dar aí uns 5, 6 minutos para que o pessoal cumprimente o Carille. Então todos vão cumprimentar o Carille e o jogo vai atrasar um pouquinho. Depende do horário que ele subir para o jogo, né? E olha, só para complementar também, o Rodrigo Caio e o Fagner, eles devem retornar juntos da Europa, eles estão no mesmo voo, né? A previsão é que eles desembarquem às 5 da tarde e aí devem ir direto para a arena, né? O Rodrigo Caio muito provavelmente ficando como opção, o Fagner, que lá vai depender de conversa aí, mas enfim. Lá também, né? Vamos demorar 10 minutos para chegar lá, né? Quer dizer, 10 minutos são porque tem trânsito, né? Mas o importante isso aí sempre atrasa um pouquinho, né? Como a previsão é às 5, eles vão desembarcar às 5h40, 5h30, sei lá, vai chegar umas 6h30, 7 horas, vão ficar à disposição, aí já pode, sei lá, de repente jantar com o pessoal, se tiver... O Rodrigo Caio deve ficar no banco e o Fagner eu acho que joga. Jaqueline Reis, ela é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Grande abraço para vocês, em especial para o grande Milton Neves, ele está maior do que o normal aqui também. O Santos teria que ter passado, jogou mais os 2 jogos. Quem classificou o Palmeiras foi o Jailson, é o Cláudio Bonassa. Bem, mas faz parte da função, né? O Jailson faz parte do time, né? Tá lá também para defender. Regra do jogo, né? Faz parte. Vence uma vez, ganha, outra vez perde. É assim mesmo, o Cláudio. Mas o Santos está de parabéns também. Eu acho que não tem demérito nenhum para o Santos ter ficado na semifinal para o Palmeiras. Bem, falamos das semifinais do Paulistão, agora vamos no pique, como diria um amigo conhecido, que aliás está sempre por aqui na galeria. Campeonato Carioca hoje, 9h45 no Maracanã, tem Flamengo e Botafogo, amanhã Flu e Vasco, vamos nos ater hoje, portanto, a Flamengo e Botafogo. Flamengo favorito. Eu acho o Flamengo favorito, como pela moral que ganhou o Fluminense favorito também, só que, sinceramente, eu vou torcer muito para a final Botafogo e Vasco. Vou torcer muito. Porque aí ia esculhambar de vez esse regulamento esdrúxulo do Campeonato Carioca. Porque aí os 2 campeões de turno iam estar eliminados na final. Que é o que eles estão querendo. Uma hora vocês conseguem. Querem desmoralizar. Lógico. Uma hora vocês conseguem. Você imagina o Botafogo chega hoje, joga mais e tal, ganha do Flamengo. Aí amanhã o Vasco vai, ganha do Fluminense. Aí o que o Flamengo e o Fluminense vão fazer com os títulos? Com as tacinhas. O que eles vão fazer com essas tacinhas que ganharam na Taça Guanabara e na Taça Rio? Eu não vou falar o que eles vão fazer, mas você que está ouvindo, está assistindo a gente, você deve imaginar, né? Porque, imagina, esse regulamento do Campeonato Carioca é ridículo. O Silas Gonçalves de Oliveira diz que o Corinthians vai dar uma bambeada hoje, é uma brincadeira evidentemente que ele faz. O Tarsis Correia, ele é de Campo Mourão, no Paraná. Alô Paraná, alô Campo Mourão, um abraço para vocês. Campeonato Gaúcho,
Vamos lá para o Sul, então, já que ele é do Paraná, né? Aliás, eu vou falar do Paranaense, então. Atlético Paranaense e Londrina, final do segundo turno. Atlético Paranaense é a única equipe da Série A que não perdeu ainda na temporada. Nós estamos já chegando no mês de abril já. Tudo bem que, mesmo sem ter sido derrotado, não conseguiu vencer o primeiro turno, né? Quem venceu foi o Coritiba, o campeão foi o Coritiba. E quem passar no jogo de hoje, que é a final do segundo turno, pega o Coxa em 2 jogos na decisão do Campeonato Paranaense. Mas isso é normal. A gente já teve campeão e vice invicto aqui em São Paulo. Claro, faz muito tempo isso. Foi em 1972, Campeonato Paulista, quando o Palmeiras foi campeão e o São Paulo foi vice, e os dois não perderam nenhum jogo no campeonato. O Palmeiras terminou 1 ponto à frente, foi para a final. O último jogo, a última rodada, marcava realmente Palmeiras e São Paulo. O jogo foi no Pacaembu e o jogo empatou 0-0. Os dois foram campeões e vice invictos naquela competição. E o Atlético Mineiro foi vice-campeão brasileiro invicto em 77. O campeonato que terminou em 78 também não perdeu nenhum jogo, mas devido ao regulamento ele acabou perdendo o título para o São Paulo na final nos pênaltis. Então, se o Atlético hoje de repente empatar e perder nos pênaltis, se for eliminado, não vai ser nenhuma novidade, mas eu acho que ele classifica. Bom, e no Campeonato Gaúcho, partidas de volta das semifinais, o Brasil de Pelotas recebe o Zequinha, o São José na ida, empate por 1-1, empate do Brasil no finalzinho do jogo, e o Grêmio vai receber o Avenida, mas aí já com ampla vantagem, 3-0. Vou nem perguntar quais serão os finalistas, apenas perguntar qual será o adversário do Grêmio, João Antônio, na tua opinião. Eu vejo o Brasil de Pelotas melhor, fez uma campanha melhor, joga em casa, é muito difícil jogar em Pelotas, uma pressão violenta, a torcida de Pelotas gosta demais de futebol, faz uma força muito grande. A gente teve há alguns anos aquele acidente que vitimou vários jogadores do Brasil de Pelotas, dentre eles o Cláudio Milar, que eu me recordo muito porque ele também jogou na minha Portuguesa Santista, jogou 2 temporadas por lá, no Uruguai, que fazia muitos gols, e ele se identificou com o Brasil de Pelotas também e acabou sendo vítima também daquele acidente. E foi uma comoção, não só nacional, mas principalmente uma comoção entre os torcedores lá do Brasil, né? O Brasil conseguiu se reerguer. Isso é muito recente, né? O João Antônio está lembrando aqui, mas é algo assim da história recente. Mais ou menos como a Chapecoense, que foi um nível um pouco menor, que foi um acidente de ônibus. Mais jogadores acabaram se salvando, apenas alguns infelizmente faleceram, mas foi um baque muito grande e o Brasil se reergueu. Então eu vejo que o Brasil é favorito, mas como um empate leva para os pênaltis, não dá para descartar. Eu diria 70% a 30% para o Brasil. Eu acho que dá Brasil de Pelotas e Grêmio também. Brasil com chance real, clara, aí de chegar à decisão do Campeonato Gaúcho no trabalho do Klemer. Olha, o Carlos Lucas de Freitas diz, o Tricolor ganha dentro do Lulão. Um abraço, Frank, um abraço, Carlão. O Morel Augusto Matia, vamos, Tricolor, é nóis. Leverson Moura manda um olá pra gente. O Cícero Fucano também. Donizete Carlos Leite, uma pena o Santos sair nos pênaltis, merecia a melhor sorte. Faz parte do regulamento, né? O Santos foi bem demais, viu, Donizete? O Harry Volpert também conosco, assim como o Rodrigo Montenegro, que é o nosso bugrino de plantão. Vamos falar um pouquinho dos amistosos realizados ontem, só alguns amistosos aí entre as seleções, né? Destacando, é claro, a Argentina, que nós vamos deixar para o final, né? Porque vai ser mais gostoso. Destacar os jogos dos adversários do Brasil, porque ontem a gente esmiuçou, né? A vitória do Brasil sobre a Alemanha por 1-0 logo após o jogo. O João Antônio falou muito sobre a representatividade desta vitória para o Brasil, para o trabalho, o Brasil sem o Neymar, projetando já a Copa do Mundo, Thiago Santos ganhou ponto, o Douglas Costa ganhou ponto, né? Isso assim, estamos baseando naquilo que o João passou para a gente ontem. O João ontem acompanhou o jogo do minuto 0 a 90, mas sem piscar ali para passar para a gente. Time, né? A gente falava que o Marcelo estava disperso no primeiro jogo, mas ontem jogou também demais, e quando foi preciso dar bicão, ele deu bicão. Então, quer dizer, o time mostrou o que se esperava dele. E olha só, dos adversários do Brasil, que estão no grupo do Brasil na Copa do Mundo, Suíça, Sérvia e Costa Rica, os três também atuaram. A Suíça venceu a forte seleção do Panamá. O Panamá vai estar na Copa também, né? 6-0 a vitória da Suíça sobre o Panamá. A Sérvia fez 2-0 na Nigéria. E a seleção da Costa Rica foi a única a sair derrotada de campo ontem, perdeu para a Tunísia por 1-0. Algo com o que se preocupar, a Suíça será a primeira adversária do Brasil no dia 17 de junho. Olha, a Suíça tem um time muito bom.
tem um time tecnicamente bom, não tem, de repente, um grande grupo. Ele tem um time, tem Chaka, tem Ismaili, tem um zagueiro, Diogo, que está no banco, que é um jogador que joga muito também, ficou no banco, pelo menos no jogo de ontem, né? Seferovic, atacante, tem um bom time, claro, inferior ao Brasil. Jogando as duas seleções o que pode, o Brasil é favorito contra a Suíça. Mas a Suíça é um time para se preocupar. Não dá para dar muito espaço, não. Não dá para jogar folgado. Não vou levar o jogo de ontem em conta, porque o Panamá vai fazer sua estreia na Copa do Mundo. O principal jogador do Panamá é o Alfaiate, né? No jogo ontem, o Alfaiate do Panamá, né? O mais conhecido do Panamá. Então, a Suíça não dá. A Sérvia é aquele futebol que a gente conhece muito bem da antiga escola iugoslava, Sérvia, Croácia, Eslovênia, um time que marca muito, tem sempre um ou outro jogador de habilidade, vai ser um confronto difícil porque deve jogar fechado e que vai tentar explorar bem o contra-ataque. E aí a Costa Rica eu acho que dificilmente vai fazer a mesma campanha. É um time mais envelhecido, muita gente foi mantida. Eu acho que a Costa Rica é o azarão, a zebra. Os favoritos seriam, pela técnica, Brasil e Suíça, mas a Sérvia acho que vai brigar muito seriamente com a Suíça pelo segundo lugar do grupo. Vai, vamos lá então, agora para a alegria geral da nação, né? Dando um salve aqui para todo mundo que está participando conosco, Sidney Cardoso, Alexandre Montano, Ascendino Souza, o Dário Alves de Lima. Espanha 6, Argentina 1. Pô, mas que coisa emblemática, hein, João Antônio? Às vésperas de uma Copa do Mundo, muitas críticas à seleção argentina, lá na Argentina, obviamente, né? Não poderia ser diferente, os jornais, aí, os periódicos lamentando e demonstrando muita preocupação com aquilo que a Argentina deixou de produzir sem o Messi, né? Por exemplo, o Brasil jogou sem o Neymar, venceu 2 jogos, e a Argentina jogou sem o Messi 2 partidas e tomou 6 da Espanha. O pessoal não está perdoando lá na Argentina, e muita preocupação para a Copa do Mundo agora com o trabalho do Sampaoli. E tem que se preocupar mesmo. O Messi, ele é um diferencial da Argentina, mas também ontem não jogaram o Di Maria, e não jogou, acho que Higuaín também. Higuaín jogou, né? Jogou Higuaín. Não jogou Di Maria e não jogou mais um jogador importante na... Eu vi que o Lanzini, não que o Lanzini seja importante, né? Eu vi que ele acompanhou o jogo ao lado do Agora, é um resultado que preocupa muito a Argentina, porque você perder de 1-0, 2-1, 3-1, é um resultado normal. A Espanha tem uma equipe muito forte, mas 6-1, da forma que foi, a Argentina bateu cabeça o jogo todo. Teve um gol de lançamento de goleiro. O goleiro da Espanha deu um chutão para frente, os 2 zagueiros estavam um de um lado, outro de outro, e a Guaspa sozinho no meio ganhou e fez um dos gols da Espanha. E só não foi mais porque eu acho que a Espanha tirou o pé, porque fez o 6º gol aos 23 do segundo tempo. E a Argentina, a partir daí, começou a ficar desesperada para não tomar o 7º. Porque, claro, a rivalidade entre Brasil e Argentina é muito grande. Então o 7-1 da Alemanha estaria repetido no 7-1 da Espanha. A Argentina fez em tudo. 6-1 é vexatório do mesmo jeito, mas eles procuraram não tomar o 7º gol. Acho a Argentina uma seleção comum. Tem alguns bons jogadores, tem um Dybala, tem o Lo Celso que está sendo lançado agora no time, tem o Di Maria, tem o Messi, tem o Higuaín, mas não vejo a Argentina como forte candidata não. Inclusive eu coloquei, eu fiz uma postagem que eu diria que os 3 grandes candidatos hoje são Brasil, Alemanha e Espanha. Seriam os 3 que eu vejo um pouco acima dos demais. A Espanha é curioso, né? Porque tem jogador... Eu gosto da França também. Não, a França, tecnicamente, é muito boa. Eu fiz uma analogia, que se a gente fosse pegar um campeonato paulista das antigas, seriam os 3 favoritos do trio de ferro. O Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Seriam Alemanha, Brasil e Espanha. E o 4º favorito seria a França, que seria, no caso, alguma coisa como o Santos. O Santos, não com o Pelé, porque com o Pelé, se você colocar o Pelé, qualquer time desse aí já seria candidato a chegar pelo menos nas quartas de final. Até Nigéria, Costa Rica, tira o Pelé. Então o Santos seria a seleção da França, que seria aí a 4ª força. Eu diria que Portugal é a portuguesa,
mas uma Portuguesa quando tinha Enéas e Denner. Portugal só tem Cristiano Ronaldo. Então eu coloquei isso quando a Portuguesa sempre viveu, quando a Portuguesa teve grandes equipes, vivia sempre... Quando era portuguesa, ela vivia na sombra de um jogador. Era Enéas antes e foi o Denner depois. E aí eu coloquei essa analogia. E aí duas seleções que eu coloquei como Ponte Preta e como Guarani. Eu coloquei como Ponte Preta a Bélgica, que é uma seleção fortíssima. Tem um nível de jogadores, tanto time titular como reserva, excepcionais. Para o momento atual do futebol mundial. Né? Como a Ponte Preta de 77. Só que faltou camisa para a Ponte. E eu não sei se a Bélgica também vai ter força, porque também eu acho que vai faltar camisa. E eu vejo que outra força que a gente tem é a Inglaterra. A Inglaterra eu diria que ela vai jogar muito mais defensivamente, é um time que se fecha muito, não é um time para ser descartado. Como um Guarani, por exemplo, em 78 no Brasileiro. Embora eu coloquei na postagem, entendam bem, o Guarani naquela oportunidade não foi um time defensivo. Mas uma analogia apenas, a Inglaterra seria uma surpresa como foi o Guarani. Eu coloquei mais ou menos isso. Seria ou qualquer outra seleção, Suíça, Dinamarca, México, é como se o Ibis ganhasse o Campeonato Pernambucano. Muito bem. E o destaque olímpico de hoje, hein, João Antônio? Olha, eu falei outro dia que Curitiba ia sediar a etapa brasileira da Liga das Nações. Agora nós não temos mais no vôlei o Grand Prix e também a Liga Mundial. Virou um nome só, Liga das Nações, com 16 seleções jogando em 5 etapas, de forma consecutiva, em 5 semanas, e depois as 6 melhores decidindo o título. Curitiba vai sediar a etapa brasileira no masculino, isso a gente já tinha falado, e ontem foi divulgado que a etapa feminina será em Barueri, aqui pertinho, aqui na Grande São Paulo, de 15 a 17 de maio, que é inclusive a equipe que o técnico da seleção, o Zé Roberto Guimarães, dirige. Estava na Superliga B, subiu para a Superliga A, disputou esse ano já a Superliga A, e o Brasil pegará Alemanha, Sérvia e Japão. Portanto, 3 grandes jogos aqui em Barueri. Preparem aí sua agenda, você que gosta de voleibol. Barueri aqui pertinho, 15, 16 e 17 de maio, Brasil, seleção feminina, jogando pela Liga das Nações aqui em Barueri. E olha só, foi só a gente trazer o Milton Neves aqui pro programa, o programa estourou. Não veio mais, cara. Se for para estourar o programa, não precisa participar, meu. Pô, tá louco, meu. Primeira vez que você vem, estoura o tempo aqui. Começa a falar tanto assim, né? Fica de boa aí. Obrigado, viu, mais uma vez por estar conosco. Ó, o programa de hoje aí, ó, titibilidade para todo mundo, tá bom? Com a carinha do Tite a gente vai embora hoje, convidando você para amanhã, quando nós repercutiremos também o outro finalista do Campeonato Paulista e já projetaremos a final entre Palmeiras ou Corinthians e São Paulo, que jogam logo mais às 9h45 na Arena Corinthians. Tchau, gente. Tchau, Tite. Valeu. Ainda bem que tem a carinha do Jorge Sampaoli. Um abraço, hein?